Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 18, 21 até o 19, 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto um pouco mais longo hoje, mas vemos aí mais uma vez aquela questão da reciprocidade e do que eu falo sempre, do parâmetro para o perdão de Deus para nós. Eu sempre digo que o parâmetro, né, a medida que Deus vai nos perdoar, que Deus compreende, que Deus nos aceite, que Deus tem misericórdia de nós, é a mesma medida que nós usamos. Ou seja, nós damos para Deus, oferecemos a Deus a medida da sua misericórdia. À medida em que nós compreendemos que o nosso irmão, o nosso semelhante, é falho, é limitado e pode causar o mal para nós, seja intencional ou seja por limitação mesmo, à medida em que a gente compreende isso, nós também somos humildes e nos colocamos diante de Deus nessa mesma medida. Assim também temos essa, digamos assim, esse parâmetro, essa medida para Deus, damos essa medida para Deus. Não que Deus precise disso. Ele sabe da nossa ignorância, ele sabe da nossa limitação, ele sabe do nosso egoísmo, do nosso orgulho, ele sabe de todas as coisas. Né? Mas ele também nos dá essa oportunidade de exercitar da mesma forma que ele tem misericórdia e amor para conosco, exercitar isso ao nosso irmão. Ora, se nós soubéssemos, ou se nós aprendêssemos de fato, que quando o nosso irmão nos aflige, nos causa mal, isso é ruim, isso causa ferida em nós, se a gente compreendesse bem isso, nós faríamos um esforço muito maior, quem sabe, para não agredir também o nosso semelhante, para agir melhor com ele. Agiríamos de uma forma geral, assim, muito mais em conta do semelhante do que dos nossos gostos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. E eu creio que é por aí que vai essa leitura, essa dinâmica, esse diálogo de Jesus com Pedro e essa parábola que Jesus conta. Né? De compreender que todos nós somos falhos e de agir desta forma, nos colocando no lugar do outro. Porque é isso, né? Nós fazemos o mal muitas vezes não é simplesmente por uma maldade. Às vezes a gente atinge o outro, faz mal ao outro, agride o outro, gera um mal-estar para o outro, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa limitação mesmo, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Não é porque a gente quer o mal do outro, mas porque às vezes a gente quer tanto o nosso bem, só o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa vontade, que a gente oprime o outro e faz mal a ele. E na questão assim do perdão em si, também compreender que o perdão ele não exclui a pena, né? Se eu ajo mal e sou perdoado, não significa que a pena temporal que
o resultado daquela maldade minha, de forma natural até mesmo, que ela não aconteça. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, o perdão não exclui também a pena, seja temporal, seja neste plano, seja nesta vida, seja na vida futura, seja na eternidade. É por isso que existe o purgatório. Então, a gente tem que compreender isso, estando na situação de pedir perdão, de fazer o mal e de necessitar da misericórdia e do perdão, estando na situação de perdoar alguém também. Então, o perdão é uma relação, é um gesto, é uma decisão, é uma escolha que ela se dá e que livra, né? Quebra os laços do rancor, os laços da mágoa, os laços da dor que é gerada pela falta de alguém, né? E essa falta, esse pecado, esse mal que é cometido por alguém, ele cria laços maus, né? Que ficam prendendo, às vezes, duas ou mais pessoas. E o perdão, então, ele rompe esses laços e nos deixa livres, né, para caminhar com Deus como Ele quer. Que Deus abençoe e ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.